deve ser feita essa avaliação de riscos, né? Essa boa gestão no ambiente de trabalho? Primeiro, ela deve ser bastante abrangente e deve levar em conta todos os aspectos humanos, técnicos e organizacionais do trabalho. Nós temos várias ferramentas na própria literatura técnica que vão nos dizer como fazer isso, né? Um dos pontos seria a ergonomia. É uma das ferramentas que vai dizer o quê? Nós temos que compreender o trabalho para agir sobre aquelas questões ali que podem oferecer risco. Sem a compreensão do trabalho real, não é possível fazer medidas de prevenção adequadas. Temos todos os métodos e programas da higiene ocupacional, né? Inclusive a nossa legislação das normas regulamentadoras trazem alguns desses programas, como, por exemplo, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, o Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional, PCMSO, dentre vários outros. Todos eles vão trazer o quê? Métodos para que a gente faça uma adequada avaliação de risco e um adequado controle daqueles riscos para que eles não tragam danos para as pessoas e para o trabalho, né? É sempre muito importante respeitar uma hierarquia das proteções. O que é isso, gente? Quando a gente detecta um risco, a gente tem que pensar em como vai ser controlado esse risco, né? E, na verdade, tem que se respeitar uma certa hierarquia. O próprio Ministério da Saúde publicou em 2001 algumas orientações de como seria esse controle. O primeiro ponto que a gente deve fazer é o quê? Evitar que um agente potencialmente perigoso ou tóxico para a saúde seja utilizado, formado ou liberado no ambiente de trabalho. O que é isso? Se eu tenho, por exemplo, um produto químico cancerígeno, existe um produto no mercado disponível que possa fazer a mesma função daquele, mas que não tem esse risco de provocar câncer. Eu tenho, então, escolher qual é o agente mais adequado, ou seja, o que traz menor risco para aquelas pessoas que estão expostas. Se isso não for possível, o que a gente deve fazer? Conter aquele risco de tal forma que ele não se propague para o ambiente. A gente entra nas medidas de proteção coletiva. E se ainda assim isso não for possível, a gente pode fazer outras medidas também coletivas, como, por exemplo, isolar aquele agente o máximo possível, diluí-lo no ambiente, né? Colocar exaustores, se for o caso de um agente químico, por exemplo. E, em último caso, gente, se nada disso for possível, né, dentro do arcabouço técnico que a gente tem no momento, a gente tem que fazer a última alternativa, que é o quê? Bloquear as vias de entrada no organismo. Então, por exemplo, a via respiratória, a pele. O que é isso? A gente vai colocar as proteções no próprio trabalhador, o famoso equipamento de proteção individual. Só que, olha, se a gente for observar nessa hierarquia de proteção, o equipamento de proteção individual é a última escolha, ao contrário do que acontece muitas vezes nos ambientes. A nossa legislação prevê o uso do EPI, sim, mas naqueles momentos o quê? De transição, de dificuldade técnica em se implantar alguma proteção, nunca como um controle definitivo no ambiente de trabalho. E isso a gente ainda está tendo uma dificuldade, né, de respeitar essa hierarquia de controle prevista na higiene ocupacional, que precisamos melhorar.